Pessoal, paz do Senhor novamente, glorificado e exaltado seja o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que eu vou colocar aqui o telefone mais abaixo, não tá dando para me ver direito. Acho que agora ficou melhor. Exaltado, magnificado, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Bom dia a todos, Pai seja com cada um de vocês, que o Senhor abençoe cada um, livre de todo mal, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler a passagem bíblica que está, só um minutinho que a gente lê. A passagem bíblica que está. Nós sabemos que o Senhor, no Monte da Oliveira, o Senhor foi orar com os discípulos e fez a oração 3 vezes, ficai aqui enquanto eu vou ali e orar. E o Senhor disse, vigiai para não cair em tentação. E eles estavam tão exaustos, os discípulos, que adormeceram. Por 3 vezes o Senhor orava, teve tamanha angústia, porque o Senhor sabia o que ele ia passar, não é? Pela determinação do Pai. Ele sabia que até ele usou a mensagem que ele disse assim ao Pai, falando com o Pai, Senhor, se puderes, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então o Senhor, ele sabia, teve tristeza em sua alma, em seu coração, em sua mente, porque ele sabia tudo que ele ia passar. Então a mensagem que eu gostaria de ler é Jesus é preso no Getsemane, João 18. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes, ele se vendeu, Ele se corrompeu, e o Senhor já sabia isso. Desde a Santa Ceia, o Senhor disse que dentre aqueles ali, um iria trair. Aquele que molhasse o pão e ele desse, era o traidor. Então o Senhor já sabia que ia acontecer isso. Eis motivo da angústia, porque ele sabia tudo o que ia acontecer. E como aqui foi mencionado, Porque Jesus muitas das vezes ia para aquele lugar orar, e tendo, pois, Judas recebido os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, os romanos, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Instrumentos para bater no Senhor, Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse, a quem buscais? O Senhor questionou, para aqueles tosquiadores. Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Judas deu um beijo na face do Senhor, e assim ele tinha mencionado para os romanos, para os sacerdotes, que ao beijar seria aquele ao qual deveria ser pego para ser preso, para ser condenado, crucificado. Na verdade, crucificado, Porque ele já tinha sido condenado. Então respondeu-lhe Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, ele lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra, os soldados, da corte romana. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais?
que está de letra vermelha aqui, no caso é o Senhor perguntando aos soldados. E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixá-los ir estes. Querem dizer que deixasse os discípulos, né? Para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum destes perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu, cortou, né? A orelha do servo do sacerdote, e o nome dele era Malco, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha. Por acaso eu não beberei eu o cálice que o Pai me deu, me determinou? E aqui nós temos a passagem que, como o Senhor já havia dito a Pedro, que as pessoas o reconheceriam no sinédrio e ele negaria 3 vezes. Então aqui, através do esboço, tendo terminado de orar, Jesus saiu e os seus discípulos, e atravessou o vale de Cedron do outro lado. Havia um olival, né? No caso, a oliveira, a árvore oliveira, onde entrou eles. Aí fala sobre tudo que eu já tinha lido ali. E aqui fala também da parte da condenação, antes do Senhor ser condenado, né? Eu tinha separado e não estava me lembrando. Durante um período de crescente perseguição entre os cristãos, de crescente apostasia e disputas sobre a natureza de Jesus Cristo. Como foi essa prisão de Jesus, não é? Aí aqui era para eu ter lido essa antes daquele, aí eu li aquele outro. Aí aquele aqui mostra que naquela época da Páscoa, os fariseus, os escribas e os fariseus, sacerdotes, o Anás, que era o sogro de Caifás, e Pilatos, todos, principalmente o Caifás, ele blasfemava, né? Porque o Senhor dizia ser filho, dizia a verdade, ser filho do Deus vivo. E ele dizia que o Senhor, como ele disse aqui, ó, ele dizia que o Senhor pregando a palavra, o evangelho, perturbava, estava ensinando outro entendimento, né, aos olhos deles. Durante o período de crescente perseguição contra os cristãos, de crescente apostasia e disputa sobre a natureza de Jesus Cristo, o apóstolo João, registrado em testemunho do Salvador, o Evangelho de João, pode ajudá-lo a ver, conhecer o Pai Celestial por meio do ministério de seu Filho Jesus Cristo. Então Pôncio Pilatos, que era governador, o 5º governador, durante 10 anos, ele foi da província da Judéia. Na história de Pôncio Pilatos, mostra exatamente o porquê que ele, como líder, né? O líder deve ser humilde para ouvir, agir prudentemente, para analisar. E nesse acontecimento aqui, ao acontecimento à sua volta, e tomar as decisões cabíveis, necessárias, né? Com justiça, ser justo, verdadeiramente justo. E prevalecer o que é justo. E aqui mostra que ele lavou as mãos, ele deixou o povo decidir. Porque naquela época,
no período da Páscoa, era soltado um preso, um presidiário, um prisioneiro. Então, eles optaram pelo um preso que era chamado Barrabás. Então, eles preferiram, já que deram, o Pôncio, né, lavou as mãos e disse que não via crime naquele homem, mas se referindo a Jesus, mas ele, na verdade, ele foi injusto, porque ele lavou as mãos e deixou o povo decidir. E o povo decidiu crucifique-o, querendo que crucificasse Jesus e soltasse Barrabás. Aí tem aqui, ó, que Jesus foi interrogado por Caifás, líderes judeus, e levaram a Pilatos. Aí ficou aquilo, um jogando para o outro, encarregado da província da Judéia, para que ele fosse julgado. Então eles ficavam procurando condená-lo à morte. Mas isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras. Aí ele dizia assim, ó, que o Senhor, ele se proclamava rei dos judeus, pois ele alegava ser rei dos judeus, poderia ser acusado. Aí ele dizia que ele estava contra o governo romano. Nós podemos ver isso em João 19:12, que era um crime possível de morte. Aí o que Jesus explicou quando Pilatos questionava? Aí ele dizia que o meu reino não era daqui, não era deste mundo, e sim reino de Deus, dos céus. João 18:36. Que ele viera da terra, mas a fim de dar testemunho da verdade. João 18:37. Aí o que Pilatos concluiu, referente a Jesus Cristo? Pilatos que não achava nele crime algum. Mas ele lavou as mãos e deixou por conta do povo. Ele foi injusto. E o povo optou para que ele, já que ele deu esse poder ao povo, o povo optou por o Senhor ser crucificado e o prisioneiro Barrabás ser solto. Mas a gente sabe, nós sabemos que tudo isso foi para que se cumprisse as escrituras. E aqui nós temos essa outra passagem, que era o lugar que o Senhor orava com os discípulos antes o Senhor dele ser pego, né, ser preso pelos soldados romanos e ser levado à crucificação. Aí assim, voltando, Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não entraríamos com ele aqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não é lícito matar pessoa alguma. Isso aqui deve ter sido o Caifás que falou, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito:
significando de que a morte havia significando de que morte havia de morrer. Tomou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus. Disse: Tu és o rei dos judeus? Responde Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Porém, para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Lindo, né? Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Disse Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, voltou até os judeus e disse-lhe: Não acho nele crime algum. Disse Pilatos: Mas vós tendes por costume que eu vos solte algum por ocasião da Páscoa. Solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não é Barrabás. Aliás, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve o rei dos judeus. Amados, eu soube, né? Quem acompanha tanto o filme, as escrituras, sabe? Que eles, na hora que eles estavam colocando essa coroa de espinho, eles apertaram com cano e aqueles espinhos entraram no cérebro do Senhor. Imagina, deve ter causado hemorragia. Ai, Deus, eu não gosto nem de lembrar essas coisas, dá uma agonia, sabe? Uma tristeza tão grande. E nós sabemos que tem pessoas por aí que deixam de colocar sua fé no Senhor. Tudo quanto Ele sofreu por nós, para salvar nossas vidas, nossas almas do inferno, da mão de Satanás. E tem pessoas por aí que ficam deixando de pôr sua fé no Senhor para colocar em idolatria. Ai, meu Deus. É algo mesmo espiritual, sabe? Porque o diabo, ele cega o entendimento das pessoas, de algumas que dão legalidade, né? Então foi assim, amados. Aí depois disso a gente sabe que ele foi condenado, né? Para que se cumprissem as escrituras. Pilatos lavou as mãos, deu a legalidade ao povo, porque naquela época eles soltavam um preso e o povo optou por soltar Barrabás. Que injustiça, né? Que injustiça. Ele foi muito injustiçado. E soltasse Barrabás e crucificasse o Senhor até a morte, e assim foi, para que se cumprisse as Escrituras. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, somos salvos. Foi levado como uma ovelha muda pelos tosquiadores. E aqui nós temos a crucificação e levando ele às costas a sua cruz, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico chama-se Gólgota, onde crucificaram. E com ele
outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tipo assim, já está escrito, e eu não vou mudar. Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isto foi assim que se cumprisse as Escrituras, que eles dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte os soldados, pois fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, um discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus, já todas essas coisas estavam terminadas, para que a Escritura cumprisse, disse: está, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram, porque ele disse: tenho sede, né? Então o soldado aproximou da boca do Senhor com num cano, né? Um pau bem alto. E o Senhor, quando foi beber, era vinagre. E encheram de vinagre em uma esponja e pondo-a no isopo, uma esponja, né? Lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinou a cabeça, entregou seu espírito. Mas o Senhor antes, ele falou com o Pai. Quando estavam machucando ele, ele disse: perdoa-os, Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem. E ele ainda clamou ao Senhor com as palavras que nessa passagem aqui não cheguei a ver essa parte, mas ele falou com o Pai, sim. Lama, lama, sabatani, querem dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Aquela hora de aflição. E quando estava bem pertinho mesmo, já estava falecendo, ele disse: está consumado. E inclinou a cabeça e ali ele entregou o espírito dele, antes de desfalecer mesmo, de fato, né? Muito triste, né, a passagem da prisão até toda a peregrinação do Senhor. É muito comovente, né? Muito... Só quem não tem sensibilidade mesmo no espírito, com amor ao Senhor, não sente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.